Oi pessoal, tudo bom? É uma satisfação enorme estar podendo falar para vocês. Obviamente que eu gostaria de estar aí na cidade de vocês, que eu fui tão bem recepcionado, com muito carinho, e eu trago no fundo do meu coração todo o carinho que vocês dispensaram para mim. É uma coisa que vai deixar marcada nessa encarnação. Infelizmente, por causa da pandemia, nós temos que falar através do computador, da rede, né? Eu, obviamente, estou gravando aqui para vocês, mas a minha vontade é que eu pudesse estar novamente aí na casa de vocês para a gente poder conversar sobre as coisas da doutrina espírita. Meus amigos, o Sermão do Monte que Jesus faz tem uma passagem lá, uma bem-aventurança que me deixou sempre bastante perturbado. Quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. E aquilo eu não conseguia entender, porque bem-aventurado pode ser felizes. Por que uma pessoa é feliz tendo aflição? Por que uma pessoa é feliz tendo sofrimento? Eu não conseguia entender o que Jesus quis dizer quando ele falou que era bem-aventurados os aflitos. E pelo jeito não foi somente eu, porque o Kardec, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente sobre essa afirmação de Jesus, bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. 13 espíritos vêm contribuir com Allan Kardec para tentar explicar essa passagem de Jesus. E um dos espíritos, no item 18 desse capítulo, chamado Lacordaire, ele traz um subtítulo, uma mensagem que dizendo o bem sofrer e o mal sofrer. E aquilo me chamou um pouco a atenção, porque eu tenho uma tia que ela não é espírita, e nas preces delas, nas preces que ela faz, eu me recordava que ela repetia muito, é minha culpa, toda minha culpa, somente minha culpa. E eu percebia que ela fazia uma certa apologia ao sofrimento, dizendo que só as pessoas que sofrem muito que poderão herdar o reino de Deus. E eu não concordava, porque sendo Deus justo e bom, e Jesus nos afirma isso, da bondade de Deus, por que tem pessoas que sofrem e outras não sofrem? Então esse capítulo do Lacordaire, ele vem direto aos meus anseios, ele me explica algumas coisas que eu não tinha entendimento antes. Esse Lacordaire, não sei se eu já falei, mas ele foi um padre contemporâneo de Kardec, né, da época de Kardec. Ele, inclusive, chegou a participar de algumas sessões de mesa girante, e depois de desencarnado ele contribuiu para a doutrina espírita. Então eu vou lendo aqui, eu vou lendo alguns trechos e conversando. Me perdoem se ficar muito cansativo, tudo bem? Então, lá capítulo 5º, item 18. Se vocês depois quiserem acompanhar, eu vou mandar o link aí para vocês, se vocês quiserem acompanhar a leitura dessa mensagem do Lacordaire. Ele começa falando assim, olha, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou quer jazam sobre a palha. Então, esse começo da mensagem dele já me desanimou, porque o Lacordaire diz que quando Jesus fala bem-aventurados aflitos, ele não está falando para todo mundo, visto que todo mundo sofre. Todos nós que escolhemos ou necessitamos encarar no mundo de provas e expiações, em determinado momento a gente vai ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de aflição. Então, aquele conceito que eu tinha de que só algumas pessoas sofriam, eles foram por água abaixo. E assim, na questão 258 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que antes de reencarnar, nós escolhemos as provas que nós queremos vivenciar aqui na Terra. Olha só que interessante. Vendo essa questão 258, é fácil nós percebermos que todo mundo que vai estar aqui vai passar por algum momento difícil. Um exemplo, vamos imaginar que eu me ache um espírito que já adquiriu a virtude da paciência. Então, antes de encarnar, eu quero ser provado quanto a essa afirmação. Então eu viro lá antes de encarnar e falo, olha, manda um filho mais rebelde lá, mais difícil para mim, que eu quero ser provado se eu tenho ou não paciência. Ou um pai,
ou um vizinho, ou um chefe, ou coisa parecida. Então, se nós mesmos escolhemos provas que nós queremos passar, é muito difícil que alguém passe por essa encarnação sem ter nenhum tipo de dificuldades. Na realidade, o Lacordaire fala que ninguém passa por esse mundo sem ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, tá bom? E ele fala uma coisa interessante, né? Desde aqueles que estão nos tronos até aqueles que jazem na palha, ou seja, o sofrimento é inerente a todo mundo. Eu me recordo que no começo da pandemia, hoje eu vou falar algumas coisas sobre a pandemia, eu trabalho com algumas pessoas que têm ações aplicadas na bolsa e eu lembro que as bolsas de valores do mundo todo caíam drasticamente. E aquelas pessoas vivenciavam um momento de extremo sofrimento, porque na cabeça delas elas estavam perdendo muitos bens materiais. E aquilo fez com que elas tivessem um sofrimento enorme. Obviamente que aquelas pessoas que não têm tantos bens materiais, provavelmente não vai ter ações na Bolsa de Valores. Aquele tipo de sofrimento elas não passaram. Podem ter passado por outros sofrimentos, mas aquele não. Então todos nós vamos sofrer, isso é inevitável. Se nós formos ver na questão 737 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim para os espíritos: por que Deus fere a humanidade com flagelos coletivos? Obviamente que essa pandemia que nós estamos vivendo não foi a primeira e não vai ser a última que o nosso planeta vai vivenciar. Outras existiram. E o Kardec, sabendo disso, ele pergunta: por que Deus fere a humanidade com esse tipo de coisa? E os espíritos falam assim, que Deus utiliza esses flagelos destruidores para fazer com que a humanidade progrida mais rapidamente. E aí eu precisei pensar um pouquinho sobre essa afirmação dos espíritos. Como assim para progredir mais rápido? E aí eu me recordei, por exemplo, que no Japão existem muitos terremotos. E décadas atrás, quando tinha um terremoto muito forte, prédios eles simplesmente caíam, várias pessoas desencarnavam, as cidades praticamente elas ficavam todas destruídas. Em virtude desses flagelos coletivos, os japoneses desenvolveram um amortecedor que eles colocam no alicerce dos prédios. Olha só como que é interessante, como que progrediram intelectualmente, né, sobre esse sentido. Hoje em dia, quando tem um terremoto, obviamente que os prédios eles vão balançar, mas esses amortecedores faz com que eles não caiam e muito menos gente desencarnam em virtude disso. Então foi um progresso. Se a gente for ver as regiões onde o tsunami atingiu várias cidades e fez com que várias pessoas desencarnassem, eu estava lendo um tempo atrás que eles desenvolveram alguns métodos de prevenção. Então, quando tem um terremoto em alto mar lá, que ondas gigantes estão se encaminhando até o litoral, eles desenvolveram um processo que faz com que as pessoas sejam avisadas muito tempo antes, a ponto delas poderem se preparar e poder ir para um lugar mais alto para não ser atingida pelo tsunami. Se nós formos ver um avião quando cai, é um flagelo coletivo, por exemplo, quando os responsáveis pela aeronave, pela empresa e tantos outros, eles vão atrás para saber qual foi o motivo que fez com que aquele avião caísse. E descobrindo o motivo, provavelmente esse motivo não se repetirá novamente, porque eles desenvolverão outras ferramentas para fazer com que esse tipo de coisa não ocorra novamente. Aqui no Brasil, esses flagelos coletivos, essa pandemia tem trazido alguma coisa boa para nós? Tem, obviamente que tem. Aqui em São Paulo, antes da pandemia, o preço dos combustíveis estavam muito alto e baixaram drasticamente o preço dos combustíveis. Mas não foi só isso. Na primeira semana de pandemia, aqui em São Paulo, eu me recordo bem, em determinado dia, em determinada noite, eu vi no meu Facebook várias pessoas de São Paulo tirando foto do céu e do pôr do sol, coisa que eu nunca tinha visto antes. E por causa da pandemia, as pessoas se deram conta de quanto é lindo o pôr do sol. Mas não foi só que elas se deram conta disso, é que na primeira semana, como parou a cidade, a poluição praticamente estava inexistente. E aí as pessoas puderam contemplar quanto é lindo o céu de São Paulo, né?
É que como todo o Brasil, mas as pessoas aqui em São Paulo, lá em São Paulo, porque eu estou na Praia Grande, né? Elas não conseguiam perceber isso, não conseguiam perceber a beleza do céu estrelado. Então isso eu acho que é uma coisa boa. Outra coisa, as pessoas elas estão se predispondo a irem até os supermercados para as pessoas mais idosas, para que elas, aquelas que fazem parte do grupo de risco, não se infectem nos supermercados. Então isso eu acho que é uma coisa boa. Eu estou aqui na Praia Grande, em São Paulo também. Eu nunca vi o mar da Praia Grande, a água tão bonita, tão linda. E antes na Praia Grande, na areia, só tinha pombo que ficava comendo o lixo do pessoal que deixava o lixo na praia. E hoje em dia, assim, o que nós temos visto são gaivotas na areia. Vocês aí em Santa Catarina devem estar acostumados com isso, mas aqui em São Paulo, quando a gente vê uma gaivota, a gente fica meio que boquiaberto pela beleza, né? Então, o que nós estamos, pelo menos eu estou conseguindo perceber, é que esses flagelos destruidores, eles fazem sim com que a humanidade ela aumente a velocidade do progresso. Tenho certeza absoluta que os cientistas que estão já trabalhando numa vacina para a descoberta da cura do Covid-19 também já estarão se preparando se um futuro vírus vier atacar novamente a humanidade, para que não fiquemos tanto tempo parados sem um medicamento para que a gente possa eliminar esse vírus. Então tudo, como nos dizem os espíritos, lá em 1857, tudo é aprendizado, tudo é uma ferramenta que Deus utiliza para que a gente possa cada vez mais evoluir rapidamente, tá bom? Daí ele fala assim, olha, na continuação, o Lacordaire fala assim, olha, mas poucos sofrem bem. Bom, primeiro ele está falando que todos sofrem. Depois ele fala que Jesus não está falando para todo mundo, porque todo mundo iria sofrer. E agora ele está falando que poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, ele está dizendo que as pessoas, como o título é Bem Sofrer e Mal Sofrer, ele nos diz que aquelas pessoas que conseguem passar por essas provas de uma maneira bem suportada é que vai fazer com que o espírito possa progredir mais rapidamente, certo? E só voltando um pouquinho, que agora eu me recordei, esses flagelos também, isso que nós estamos vivenciando, ele serve de alguma maneira para nos despertar moralmente. Mas os próprios espíritos nos dizem que a humanidade ela vai progredir intelectualmente primeiro para depois elas progredirem moralmente. Porque eu falei das coisas boas, né? Agora há pouco lá que aconteceu, né? Que está acontecendo dessa pandemia que nós estamos vivenciando. No entanto, eu não sei se vocês sabem, na Revista Espírita de 1866, o Kardec ele se correspondia com o médium das Ilhas Maurício. Essas Ilhas Maurício, ela fica a 140 quilômetros, se não me engano, de Madagascar. E nas Ilhas Maurício teve uma epidemia, se não me engano, de cólera ou malária, um desses dois, eu não me recordo agora. E esse correspondente do Kardec, esse que estava mandando as cartas, ele também tinha pegado a doença. A doença foi devastadora, ela acabou com praticamente metade da população da ilha. E ele disse, ele em meio à doença, falou, olha a fé que esse sujeito tinha e a convicção da vida futura. Ele mandou para o Kardec falando, mestre, provavelmente logo mais eu terei o prazer de participar da reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas juntamente com Vossa Senhoria, ou seja, ele acreditava que desencarnado ele poderia participar como espírito da reunião. Mas olha só que coisa interessante, ele falou também que na ilha, nessa ilha, eles descobriram que tinha um medicamento chamado quinino, que era 7 francos a porção, e que esse medicamento fazia com que os efeitos da doença eles fossem minimizados. As pessoas elas ficavam um pouco melhor utilizando esse quinino. Volto a dizer, antes da epidemia, o custo era 7 francos por uma certa quantidade. Obviamente que todo mundo avançou no quinino para tomar, né, para tentar minimizar os sintomas, né, da doença.
E obviamente que todo mundo querendo o quinino, o quinino acabou. Mandaram buscar mais esse medicamento e esse médium falou que depois de um certo tempo, aquilo que era 7 francos uma porção, passou a custar 800 francos a porção. Ou seja, a mesma porção do medicamento aumentou mais de 100 vezes o preço para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro em virtude do que? Da doença ou do mal que estava afligindo outra pessoa. Então a gente vai perceber que intelectualmente a gente vai avançar rapidamente, mas moralmente não é tão fácil assim nós progredirmos, tá bom? Imagine, ele dizia, esse sujeito, para o Kardec, que somente os ricos conseguiam se curar. Os pobres, eles ficavam com os sintomas cada vez mais fortes e acabavam desencarnando, sabendo que tinha um medicamento que podia curá-los e que não foi utilizado. Eu vou mandar também para vocês um link, não somente desse capítulo aqui do Lacordaire, mas também essa passagem na Revista Espírita, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade para saber. E aí eu remeto aos dias de hoje. Volto a falar, existem coisas boas que aconteceram com a pandemia. No entanto, existem coisas também moralmente que foram lamentáveis, né? Eu me recordo também que no começo da pandemia, as pessoas aqui em São Paulo invadiram os supermercados e começaram a levar papel higiênico aos montes, pacotes de papel higiênico. Até hoje eu não entendi por que as pessoas queriam tanto de papel higiênico. E começou a faltar para as outras pessoas. Isso aí é egoísmo puro, né, gente? Outras pessoas, em determinado momento, ficaram sabendo que precisava de álcool gel. E começou a faltar álcool gel. O que eles fizeram? Alguns aqui até pegaram gel de cabelo, misturaram álcool e aconteceu isso aí. Aconteceu esse tipo de coisa. Então é interessante, bastante interessante isso que aconteceu, né? A gente infelizmente percebe que tem pessoas aqui que falsificaram o álcool gel e coisas parecidas. Então, de uma parte, como os espíritos nos dizem, que intelectualmente a humanidade avança mais rapidamente, pelo menos o sentimento que eu tenho é que moralmente muitas pessoas ainda elas derrapam, demoram bastante tempo para que elas possam se conscientizar que ela não pode ser feliz sozinha, que a felicidade depende não somente da sua felicidade, mas de todos aqueles que estão à sua volta. É muito difícil uma pessoa ser feliz, ilhado na felicidade, quando todas as pessoas de sua volta estão passando por sofrimentos, tá bom? Daí, na continuação aqui, ele fala assim, o desânimo é uma falta. Olha só o que ele está falando. Que aquelas pessoas que elas passam pelas provas bem suportadas, elas são as pessoas que sofrem bem. Mas ela fala que tem pessoas que são desanimadas. Diante do primeiro problema, elas começam a desanimar. E quando fala de desânimo, eu me recordei de uma passagem de Jesus. Quando ele estava entrando em Jericó, ele disse para as pessoas, quando ele estava entrando em Jericó, ele disse para as pessoas o quê? Entrando na cidade, tinha um cego que estava à beira do caminho, e esse cego percebeu que tinha alguma coisa meio estranha, assim, como ele não conseguia enxergar, ele percebeu que tinha um burburinho, as pessoas acompanhavam Jesus, as pessoas estavam acompanhando Jesus, e esse cego, ele era tão insignificante na história que não sabiam nem o nome dele. Lá no Evangelho ele é conhecido como cego Bartimeu. Porque Bartimeu era o nome dele? Não, Bar quer dizer filho de. Então esse cego era o cego filho de Timeu. Então ninguém nem sabia o nome dele. Quando ele percebe, ele ouve o burburinho, ele vira para uma pessoa que estava do lado dele e fala: o que está acontecendo? Eu estou vendo alguma coisa meio diferente, alguma coisa que está meio estranho. E daí uma das pessoas que estavam com ele falou: é Jesus que está passando por aqui. Quando ele ficou sabendo que era Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam em volta dele começaram a repreender.
Devem ter dito para ele, para, fica quieto, olha a vergonha que está passando. E quanto mais as pessoas repreendiam o cego Bartimeu, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. A ponto de fazer com que Jesus parasse e voltasse, olhasse. E Jesus falou para que ele fosse trazido, que o cego fosse trazido até ele. Quando uma pessoa chegou até o cego para conduzi-lo até Jesus, essa pessoa fala para o cego assim, tem bom ânimo. Por isso que eu estou falando do desânimo. Tem bom ânimo, Jesus te chama. E daí, esse cego ele é levado até Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E o cego fala, que eu volte a ver, né, Senhor? E Jesus fala, a tua fé te curou. E a partir daí, aquele cego, ele começa a enxergar e ele sai pulando, todo radiante, abraçando todas as pessoas. Quando ele se levantou, que é uma coisa que é bastante importante, as pessoas que eram pedintes naquela época na cidade de Jesus, elas tinham uma capa especial. Então não era todo mundo que podia ser pedinte, só quem tinha aquela capa. Isso aí eu vi algumas pessoas que estudaram sobre esse assunto e falaram. E ele solta aquela capa. Aquela capa devia ser uma capa que era bastante concorrida para você consegui-la. Porque imagine, meus amigos, até para ser pedinte você precisava de uma permissão, e naquela época existiam várias pessoas que necessitavam de outras pessoas. Então, nessa história é bastante interessante porque, primeiro, o cego Bartimeu, ele passava por um momento difícil, ou seja, a deficiência visual que ele tinha, ele não conseguia enxergar. Na época, hoje em dia, é muito mais tranquilo, mas na época de Jesus aquilo devia ser muito triste, muito complicado para uma pessoa, né, naquela situação. Ele utiliza outras maneiras para identificar que alguma coisa estranha estava acontecendo. Talvez a falta da visão fizesse com que a sua audição fosse um pouco mais aguçada, a ponto de perguntar a ele, a ponto de perguntar para esse cego, do cego perguntar o que estava acontecendo. Então ele utilizou outros fatores que ele tinha para conseguir chegar até Jesus. Logo depois, o que ele fez? Ele solta a capa, a certeza, a fé, a convicção que ele tinha de que a vida dele, a partir daquele momento que Jesus o chama, seria modificada, fez com que ele soltasse tudo o que ele tinha de mais importante, que era a capa dele. E a partir daí, esse relato evangélico termina com que Jesus continuando no caminho, e o cego Bartimeu não estava à beira do caminho, mas sim seguindo Jesus no caminho que Jesus estava. Volto a dizer, ele utilizou a capacidade dele de ouvir para detectar que alguma coisa estava diferente. Depois ele não teve vergonha de gritar o nome de Jesus. Eu tenho para mim que essa foi uma das maiores preces do Bartimeu, porque fez com que Jesus voltasse, parasse no caminho e falasse para que ele fosse ao encontro dele. Às vezes eu vejo as pessoas passando por sofrimentos e passando por momentos difíceis e ficam dentro de casa, ai, Jesus me ajuda. Se a gente for ver as curas e os milagres que Jesus fez no Evangelho, a gente vai perceber muitas vezes que foram as pessoas necessitadas que fizeram o movimento de ir até Jesus. A mulher hemorroísta que tinha um sangramento, ela, quando ficou sabendo que Jesus passaria perto de onde ela estava, deve ter se rastejado no chão a ponto de tocar na ponta da veste de Jesus. E Jesus quando aquela mulher toca, olha para Pedro e fala, Pedro, quem me tocou? Mas naquela época todo mundo pegava em Jesus. E Pedro vira para Jesus e fala assim, todo mundo está te tocando. E Jesus fala, não, é que tocaram em mim de uma maneira diferente. Porque eu percebi que de mim se desprenderam virtudes. Era aquela mulher que estava curada. Então, para aquelas pessoas que estão em sofrimento, o Lacordaire aqui ele é bastante incisivo, dizendo que nós temos que ir procurar Jesus. Através da prece, através da caridade, através das coisas que nós pudermos fazer, o bem que nós pudermos fazer ao nosso próximo, é a maneira que nós temos para nos aproximar de Jesus. Tá bom, gente?
não sei se está muito cansativo, tá bom? Assim, eu prefiro mais uma palestra presencial. Mas vamos continuar aqui. Então, ele fala que o desânimo é uma falta. Então, como o cego Bartimeu, os bons espíritos falam, tem ânimo porque Jesus está no leme das nossas vidas. Continuando aqui, ele fala, olha, Deus vos recusa consolações desde que lhes falte a coragem. E a gente percebe que é uma linguagem meio católica, porque era um padre, né? Porque Deus nunca nos recusará consolações. Mas o que o Lacordaire está querendo dizer assim, que aquela pessoa que não tem coragem, aquela pessoa que quer se fazer de coitadinha, ai, como eu sou desgraçado, ai, porque Deus esqueceu de mim, ai, isso, ai, aquilo, esse tipo de pessoa provavelmente não vai atingir o que ela provavelmente esteja necessitando, tá bom? Então, diante dos sofrimentos, diante das amarguras da vida, que nós tenhamos, que não nos falte coragem para enfrentar esse tipo de situação, para que, superando essas situações, que a gente possa evoluir cada vez mais espiritualmente. O Lacordaire fala assim, olha, a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. Então, o Lacordaire está falando que a gente tem que fazer prece, mas não basta somente a prece. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aí, muitas vezes, os Espíritos vêm nos explicar o quanto a prece é importante. A prece é uma ferramenta importantíssima que todos nós temos. No entanto, os Espíritos nos dizem como que nós temos que fazer uma prece bem feita, uma prece de qualidade. Se a gente for lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os Espíritos, qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, olha, a prece é um ato de adoração a Deus. Quando nós oramos a Deus, nós estamos pensando nele. Quando nós estamos pensando nele, nós estamos nos aproximando dele. E quando nós estamos nos aproximando dele, a gente consegue se comunicar com ele. E nessa resposta, os Espíritos dizem que no momento da prece a gente pode fazer 3 coisas. Pedir, louvar e agradecer. O que seria louvar a Deus? Louvar é a gente perceber a grandeza do Criador do Universo, a grandeza do Criador dos oceanos, a grandeza do nosso Criador. E louvarmos tudo aquilo que existe na natureza, tudo que existe em nossa vida, e sabermos o quanto nós somos pequeninos diante de uma inteligência tão abrangente que a gente não tem nem sentidos para conseguir detectar. Então, isso é louvar a Deus, reconhecer tudo que é feito para o nosso benefício, que o Criador nos fez. Depois, louvar, pedir. Pedir, o que a gente pode pedir? Pode pedir de tudo. Na prece a gente pode pedir qualquer coisa. Só que mais para frente, depois eu vou falar, não é tudo que a gente pede que a gente é atendido. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. Esse é o problema, da gente não saber pedir. Eu me recordo que um tempo atrás, teve um rapaz que ganhou na Mega Sena, ele era cadeirante. Eu não sei se vocês se recordam. E assim, ganhar na Mega Sena é uma coisa que a maioria das pessoas, quando jogam, elas pedem a Deus para que elas consigam ganhar. E eu me recordo que esse sujeito, ele era cadeirante, e sendo cadeirante, ele se casou com uma manicure. E essa manicure, depois com o amante dela, foram e acabaram matando esse sujeito que tinha ganhado na Mega Sena. Para quê? Para ficar com o primo dele. Talvez, para esse cadeirante, ter ganhado na Mega Sena não foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquela encarnação. Então a gente pode pedir de tudo, mas a gente tem que saber o que nós vamos pedir, senão nós nem seremos atendidos. E agradecer por tudo, pela nossa existência, pelos nossos familiares, até por aquelas pessoas que fazem com que nós tenhamos que desenvolver muitas vezes a nossa paciência, tá bom? Então esses são os 3 caráteres da prece: pedir, louvar e agradecer. Mas não basta que seja só uma prece, com algumas palavras que saiam da boca. Uma prece, para atingir o objetivo dela, ela tem que ser uma prece de qualidade. E lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Jesus vai nos dizer como que nós temos que fazer uma prece. Então, lá no capítulo 27, depois eu passo também para vocês o link, para se vocês quiserem depois consultarem, ele vai falar assim, que quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas ou no canto das ruas para serem vistos. Em verdade vos digo que quando for orar, que você entre no teu aposento e converse com o teu pai, Jesus está falando que a gente tem que orar no nosso aposento, fechada a tua porta, ora em secreto ao teu pai que vê o que se passa em secreto e te dará a paga. O que Jesus está dizendo então? Que no momento da prece, que a gente não precisa fazer palavras rebuscadas para falar sobre a prece. Às vezes eu vejo pessoas fazendo prece que depois você precisa ir no dicionário para ver o significado das palavras. Pessoas que fazem prece para querer se aparecer, essas já receberam o que elas quiseram. Elas não queriam aparecer, conseguiram, mas elas não vão ter o que elas desejaram na prece, porque elas utilizaram a prece mais para querer se exaltar do que outra coisa. Então, esse é um primeiro conceito, depois eu vou revisar. O outro, Jesus falando, quando orais, não seja igual aos gentios que acham que por muito falar serão ouvidos. Olha, Jesus está dizendo aqui para nós que não adianta você ficar repetindo prece. A nossa prece tem que ser uma prece que saia do fundo do nosso coração e é necessário uma só. Os Espíritos nos recomendam que nós façamos umas antes de dormir e depois no dia e quando acordarmos. Isso é o suficiente, não precisa ficar repetindo palavras. Se essas palavras não saírem do fundo da tua alma, se ela não tiver uma fé, se essas palavras não forem impulsionadas com a sua fé, também não vai adiantar nada. Tudo bem, gente? Na continuação, Jesus também dá uma resposta que eu acho, assim, ele vai nos dizer para que nós façamos uma prece de qualidade, um ensinamento que eu vejo poucas pessoas, inclusive citando essa passagem. Ele fala que quando orares, ou quando for colocar em oração, se tendes alguma coisa contra alguma pessoa, vai e perdoa aquela pessoa. Complicado, né, gente? Isso é bastante complicado, né? Temos que perdoar, se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente tem que exatamente perdoar aquela pessoa. Que coisa interessante, né? É bastante interessante esse tipo de coisa. A família da parte da minha mãe, eles não são espíritas. E eles pertencem a uma religião onde quando eles oram, eles gritam. Algumas pessoas da minha família, eles dizem que está falando a língua dos anjos, que é uma coisa que não dá para entender. Duvido que algum anjo entenda aquilo lá também, com todo o respeito, tá? E eles têm uma certa raiva de mim pelo fato de eu não ser da religião deles. Então, eles estão errados. Não adianta ele fazer a prece se ele tem bronca de mim que sou espírita. E também não adianta eu, sendo espírita, fazer uma prece se eu não souber entender que a situação deles está justamente em achar que todas as pessoas que são da religião deles que são salvas por Deus, ou que Deus faria acepção de pessoas. Então Jesus está falando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa, depois faz a prece. Eu sei que o pessoal aí de Santa Catarina, ninguém tem nada contra ninguém, não é verdade? Então não tem esse problema, mas aqui em São Paulo eu tenho certeza que um monte de gente vai passar por bastante dificuldade se tiver que se quiser fazer uma prece de qualidade, porque vai ter que perdoar aquelas pessoas que fazem mal. E para terminar, Jesus fala da qualidade, continuando a qualidade da prece, Jesus propõe uma parábola. Ele diz que um fariseu e um publicano, eles foram ao templo orar. E o fariseu, ele falava, obrigado, Senhor, por eu ser desse jeito, por eu ser um fariseu, por eu pagar o dízimo, por eu jejuar uma vez por semana, obrigado por eu ser tão bom, e obrigado por eu não ser igual esse publicano, que não vale nada, ou coisa parecida. Então, por que ele falava assim, o fariseu? O fariseu era da primeira casta judaica, eram sacerdotes. E os publicanos eram cobradores de impostos. E naquela época o pessoal não gostava de pagar imposto.
Então as pessoas que iam cobrar os impostos deles eram muito mal vistas, e os publicanos eram justamente aqueles, né, que cobravam impostos. E segundo a parábola de Jesus, o publicano fala: Senhor, me perdoa pelos meus defeitos, eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, eu sei que eu tenho vários defeitos, mas me perdoe, faça com que eu seja uma pessoa melhor. E daí Jesus fala: quem te parece que saiu mais exaltado, né, que saiu melhor daquela prece? E Jesus fala que foi justamente o publicano. E Jesus fala que todos aqueles que são exaltados serão humilhados e todos aqueles que são humilhados serão exaltados. Então, para que nós possamos fazer uma prece de qualidade, tem um resuminho aqui que eu fiz. Então, primeiro, orar em secreto. Não precisa fazer prece para querer se aparecer para várias pessoas. Isso aí não é uma prece de qualidade. São pessoas que querem se aparecer para os outros. Não ficar repetindo prece, repetindo prece, repetindo prece. Nós devemos fazer uma prece e que essa prece que saia do fundo do nosso coração. Nós temos que ser sinceros na nossa prece. Nós temos que, antes de orar, perdoar. A gente tem que fazer uma prece com humildade, não com orgulho do fariseu. E a gente tem que falar dos nossos defeitos, para que os deuses e os bons espíritos possam nos inspirar para que a gente possa melhorar. Essa é uma prece que é feita com qualidade. E as preces de qualidade, com certeza, elas chegarão até o Criador. Tudo bem, gente? Então, para terminar nosso bate-papo aqui, o Lacordaire está falando que aquelas pessoas que aceitam as provas de uma maneira com coragem, com resignação, são aqueles que sabem sofrer bem. E quando as pessoas têm essas características, elas provavelmente nem sofrem muito. Infelizmente, eu sempre tenho os mesmos exemplos, porque não são tantos espíritos que conseguem nos demonstrar isso, mas o próprio Chico Xavier, no final da vida, quando ele estava bem quebrado, o físico dele já não estava tão bom, as pessoas falavam: Chico, coitado de você. Ele falou: coitado por quê? Meu corpo não está muito bom, mas meu espírito está ótimo. Ou seja, ele provavelmente estaria passando por um momento difícil, né, dores físicas ou coisa parecida, mas ele estava super tranquilo, super bem. É uma pessoa que sabia sofrer, o bem sofrer. E a gente for ver a irmã Dulce, parece que ela estava, antes de encarnar, ela só tinha um pulmão que funcionava, ou coisa parecida, e ela, cada vez que inspirava, ela fazia uma prece e tudo mais. As pessoas, quando queriam achar que ela era uma coitadinha, ela também não deixava. E provavelmente não sofreram muito. Enquanto a partir daquelas pessoas que têm uma unha encravada e já começam a falar que Deus esqueceu da vida dela, que ela é infeliz, que por que Deus não lembra dela, porque várias coisas, além do problema não ser resolvido, ela vai criar mais um problema para ela ainda ficar maldizendo a Deus ou a vida ou coisa parecida. Tomara todos nós e eu tenho certeza que essa pandemia, que ela passe o mais rápido possível, que nós possamos nos encontrar novamente. Eu estou com uma saudade muito grande de me aglomerar com as pessoas, inclusive com vocês aí. E que, passando por esse sofrimento, nós tenhamos a absoluta certeza que nós sairemos um pouco mais fortes, espiritualmente dizendo. Porque uma coisa é inevitável, que um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês e que se estenda aos seus lares. Então, que todos nós tenhamos o ensejo de poder passar por esses momentos difíceis, sofrendo bem. E teremos a recompensa que os Espíritos nos dizem que nós iremos ter. Um abraço a cada um de vocês, um beijo no fundo do coração de vocês e de seus familiares, e que todos vocês estejam bem, para que o mais breve possível todos nós possamos nos reencontrar e festejar e nos recordar nos momentos difíceis que todos nós passamos devido a essa pandemia. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado.